hoje o nosso Conversa Política fazendo aquele rolê com os candidatos a deputado aqui de Londrina e da região, e a nossa conversa vai ser com Emanuel Gomes, que é vereador em Londrina. Dá para dizer até que ele é da bancada evangélica, né? E quantas vezes vereador já, Emanuel? O terceiro mandato. Terceiro mandato? Terceiro mandato de vereador. Esse mandato agora que você está exercendo em relação à Câmara, tá mais tranquilo ou tá mais complicado? Não, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo ali, principalmente agora com as 7 mulheres também na casa, né? Eu peguei o mandato com três. Com três. Né? Depois peguei o mandato com uma e agora com 7. Já que a gente entrou nesse assunto, modifica muito o clima, fica menos pegado, fica menos intenso, como é que é? Olha, como que eu vou te falar assim? Vamos lá. Porque houve uma grande renovação na Câmara de Vereadores, todo mundo chega estudando todo mundo, né? Sim. Então cria-se aquela expectativa. Então, aqueles vereadores que se reelegem já sabem mais ou menos a linha de trabalho daquela pessoa, né? Daquele vereador. Sim. Mas os novos, fica todo mundo ali naquela expectativa, né? Sim. Como que vai se portar, qual vai ser o tipo de linha que essa pessoa vai seguir. Igual nós temos ali alguns vereadores que são meio polêmicos, né? Com relação a vertentes, né? Muito para um lado, outro para o outro. Então isso traz bastante polêmica. E a gente que está tipo no terceiro mandato, que já passou por várias experiências, você fica meio assim, tipo, de stand-by, só para ver o que vai acontecer, né? Me diga uma coisa, você decidiu ser candidato a deputado estadual pelo Republicanos, né? Republicanos, que a gente brinca que você é um partido que só tem gente da igreja evangélica. É isso mesmo ou você tem outros grupos lá dentro do partido? Vamos falar assim, há uma história por trás do Republicanos, né? O Republicanos ele foi criado justamente para ser de fato um partido conservador, né? E aí o que acontece? Tinha muitos cristãos, vamos dizer assim, evangélicos, e eu digo de todas as denominações, né? Que estavam em alguns partidos que eles acabavam ditando normas. E o pessoal tinha que meio que se submeter àquilo, até porque senão era perseguido, infidelidade partidária, e sofria muita represária. Sim. Então o Republicanos foi fundado, que era o PRB, sim, depois se tornou Republicanos, e agora o Republicanos hoje, ele não verticaliza, o Cláudio, não existe, eu nunca, nesses mandatos que temos, alguém de Brasília ou de Curitiba me ligou para falar assim, vota isso, nós apoiamos isso e você vai fazer isso aqui. Nunca isso aconteceu, né? Então o Republicanos, ele é um partido de centro-direita, né? Hoje a 5ª maior bancada, né, em Brasília, nós temos 46 deputados federais hoje, né, com o distrital inclusive, que é o Júlio, e hoje, como você me perguntou, se é um partido de pessoas de igreja. Não. Tanto é que desses 46, que eu sei que é assim, cristão mesmo ligado a alguma igreja, tem 13. Então, 14. Sim. Então, de 46, 14, então a maioria é de fora, né? Então, são pessoas que têm outras religiões, né? São pessoas que... Enfim, mas são pessoas conservadoras. Sim. São pessoas que se enquadram dentro da filosofia do partido, vamos dizer assim, né? Antes da gente entrar no nosso bate-papo, que é o principal aí, sobre a sua candidatura e a sua campanha, esses dias atrás eu li uma matéria e dizia mais ou menos o seguinte, que de cada 10 religiosos que concorrem a eleições, pelo menos 8 são evangélicos e esses 2 que sobram de outras denominações. Por que tem tanto evangélico, pastor em especial, que vai para a política? Bom, vamos lá. E aproveitando, por que você entrou na política? Você também é pastor? Olha só, eu tenho 41 anos hoje, né? Desde os meus... Quase um menino! Muito obrigado. Desde os meus 17 anos que eu me converti, né? Que eu tive esse encontro com Deus, como a gente fala, que eu tenho uma vida voltada a ajudar as pessoas. Então, no Paraná, Cláudio, eu já cuidei do evangelismo da igreja em todo o Paraná, né? Eu já rodei várias cidades no Paraná, cuidando em templos religiosos em várias
do meu segmento em várias cidades. E o nosso trabalho é um trabalho muito voltado àqueles que mais precisam, àqueles que mais necessitam. Então, nós, igreja, vamos falar assim, no contexto geral de igreja, nós entendemos que a igreja precisava se posicionar. A igreja, se você analisar algum tempo atrás, ela era muito omissa com relação à política, ela ficava muito na dela, neutra. E aí outras pessoas iam se posicionando. Mas se você considerar que o Brasil é um Estado laico, não se posiciona demais as igrejas hoje dentro do contexto da política? Hoje se posiciona um pouquinho mais do que antes. Hoje um pouquinho mais do que antes. Tá? Mas é imprescindível isso. Por exemplo, hoje a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela às vezes chega onde o poder público não consegue chegar. E às vezes traz uma assistência às pessoas que mais precisam, que o poder público não consegue trazer. E aí, por que hoje eu não digo apenas pastores, mas membros da igreja, padres, né? Enfim, presbíteros, vamos dizer assim, hoje eles se posicionam como uma liderança política. Porque a gente sabe que, Cláudio, a cada dia que se passa, a gente tem visto a igreja, né, ou os princípios cristãos sendo bombardeados com ideologias que vêm, infelizmente, para poder destruir a família. E a gente, cristão, a gente se posiciona. A gente se posiciona com relação a isso. Mas você né? acha que isso não virou só mote de campanha mesmo? Porque, por exemplo, esses dias atrás alguém chegou para mim e falou assim, a gente tem que combater o comunismo. E eu falei, nossa, é verdade. Que comunismo? Onde tem comunismo no Brasil? Nunca teve. Né? Sim. Nunca teve. Então, se coloca medo nas pessoas para, de repente, você ter um discurso, para você ter um certo controle nessas pessoas. A gente percebe muito isso, principalmente nesse momento que o Brasil vive, né, de uma guerra ideológica, que mais curioso ainda é que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja ser conservador, ser de direita, esquerda, liberal, escambau, mas essa guerra incutida nas pessoas acaba virando esse tumulto. Né? E eu percebo uma coisa muito assim, curiosa que por parte das igrejas. Elas, apesar de ser um Estado laico, elas querem porque querem controlar principalmente os direitos individuais. Isso não incomoda, por exemplo? Esses direitos individuais, vamos falar assim, a gente costuma falar que o meu espaço ele termina quando começa o do próximo, não é verdade? Sim, sim. Nós como igreja, Cláudio, nós respeitamos todo ser humano. O pensamento, a ideologia da pessoa, o que ela quer fazer com a vida dela, nós respeitamos. Tem pastor comunista? Acredito que sim. Acredito que sim. Hoje tem algumas igrejas que têm outras vertentes, sim, que fogem um pouco daquilo que nós aprendemos. Hoje nós temos um referencial, Cláudio, que é a palavra de Deus. Eu creio muito na palavra e, queira ou não, a humanidade vê que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela está se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo. E a nossa vida foi pautada nessa palavra. Respondendo a sua pergunta com relação às ideologias, vamos dizer assim, vou dar um exemplo para você. Agora a gente pode falar aqui, sim, rasgado, aberto, né? Sem trava na língua. Eu aprendi, você também. Acho que a gente tem uma diferença de idade, mas nós aprendemos com os nossos pais o benção pai, benção mãe, né? O respeito à pessoa que tem uma idade acima da sua. Nós aprendemos desde a nossa infância a respeito que a menina nasce menina, o menino menino, e ali eles crescem, constituem família, e hoje a gente vê várias ideologias que vêm e que nós como os cristãos respeitamos, mas o que nós não aceitamos é que isso seja imputado goela abaixo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Existe um projeto agora de 2015, que ele não foi retirado de uma forma definitiva de pauta, mas em Brasília, que é o projeto da família do século XXI, que ele traz o poliamor. Olha que forte isso, é muito sério. Por exemplo, eu sou cristão. Essa pessoa que está assistindo a gente aí, ela deve ter a religião dela, né? Sim. E aí, o que a gente vê dentro desse casamento, dessa união, onde há o poliamor? Aonde, Cláudio, pode ter união entre 2, 3, 4 ou mais pessoas da mesma família. Da mesma família. Isso quer dizer que
Uma vez um projeto desse sendo pautado e aprovado, pessoas da mesma família poderão se relacionar, como pai com a filha, filho com a mãe, irmãos com irmãos. E isso vem contra a nossa cultura, contra a nossa fé, contra aquilo que a gente crê. Né? Então a gente se posiciona contra esse tipo de projeto e ideologia. Por exemplo, a gente passou esses dias atrás uma polêmica a respeito de uma juíza em Santa Catarina, salvo engano, que ela não permitiu com que fosse feito um aborto de uma criança. Sim. Agora vem cá, hoje há projetos, né? Minuto de projeto que quer tirar essa autoridade do pai e da mãe. Eu acredito que as crianças têm que ser educadas, têm que ser ensinadas pelo seu pai, pela sua mãe. Essa é a nossa visão. Sim, né? mas, por exemplo, há religiões que proíbem transfusão de sangue, que é salvar a vida. Como é que faz? Não, mas deixa aí... morrer? Não. A liberdade do doente, por exemplo, a escolha do doente vai ter que ser, digamos assim, vai ter autorização da família para ela fazer uma transfusão de sangue. Você não acha que muitas vezes a religião não acaba voltando os direitos individuais? Sim, concordo com você, mas qual que é o nosso pensamento? Vamos fazer agora aqui um momento de expectativa e de muita apreensão, que vocês perceberam que em alguma coisa ele concordou comigo. Boa. Olha só que interessante, eu acho assim, a Bíblia fala assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Há casos e casos. Uma pessoa, por exemplo, independente da religião dela, ela sofreu um acidente, ela perdeu sangue, ela precisa receber sangue para poder viver. Aí, na minha visão, né, e como cristão, não vejo problema nenhum. Se há religiões, porque a gente sabe que não no Brasil, mas nos países aí fora mais extremos, tem pessoas que levam a religião muito a ferro e fogo, né? Sem abrir algumas exceções. Tá aí o país do Talibã, que é... Bom, você eu não queria entrar nessa. Sim, mas isso é um clássico, né? Que as pessoas falam. Não, tem que ser conduzida pelo livro sagrado. Só que tem malucos para tudo quanto é lado. O cara coloca um monte de explosivo no corpo. Exatamente. E a outra coisa que eu sempre discuto quando começo assim, e vamos encerrando por aqui, que senão a gente fica a noite toda, essa questão, é que assim, a religião deve seguir o Novo ou o Velho Testamento? Porque no Novo Testamento o Jesus é paz e amor, certo? No Velho Testamento, Deus era vingativo, extremamente vingativo. Como é que faz? Como é que você decide? No par ou ímpar? Não, no par ou ímpar não. Olha, se você pegar a Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento... Eu li os dois, várias vezes. Então, né? Você sabe que eles se completam. Né? Através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, foi que nós passamos a viver também pela graça. Né? Ou seja, a gente é pecador, cheio de erros, de falhas. Não, fala isso por você. Não, eu digo o ser humano. Vamos falar do ser humano, né? O ser humano é pecador. Eu cometo os meus pecados também. O ser humano é pecador, cheio de erros e falhas. Então, assim, durante muitos anos, você vê que Deus, através da aliança que ele tinha com o homem, ele queria que a humanidade vivesse em paz, tendo o melhor, né, o melhor alimento, a melhor vestimenta, tudo do bom e do melhor. Só que o homem quebrou essa aliança com Deus. Se a gente analisar no Velho Testamento. Então, de lá para cá, houve-se todo um sofrimento, perdas, Deus puniu aqueles que com ele se viravam as costas. E aí, Cláudio, o que a gente analisa? Que através do sacrifício do Senhor Jesus, foi uma maneira de Deus renovar com as pessoas ou com o ser humano uma nova aliança. Né? Então, aqueles que aceitam Cristo como Senhor e o único Salvador da sua vida, e segue, é fiel, né? Honra a Deus, então ali ele começa a viver uma nova vida com Deus. Então, nós temos aí um Velho Testamento e um Novo Testamento que ambos se completam, ambos se unem, você já leu, você sabe disso. Então, nós tivemos ali Deus querendo com o ser humano ter uma aliança, mas o povo, infelizmente... Desculpa falar assim, mas é cabeçudo, né? Mete o pé pelas mãos, vão no seu achismo e acabam assim rompendo as regras. Mas o que Deus quer é isso, Cláudio, eu creio muito nisso. É ter com o homem, com o ser humano, paz, né? A harmonia, ter aliança com o ser humano. Acho que essa é a minha visão. Você decidiu ser candidato a deputado estadual.
Que pautas você pretende defender, se caso eleito na Assembleia Legislativa? Olha, bem claro isso, e eu tenho trazido isso dentro da minha campanha. Eu sou cristão há 24 anos da minha vida. 24 anos ali a gente, como eu te disse, é cristão, a gente leva a palavra, a gente ajuda as pessoas. A minha vida é uma vida voltada de fato a ajudar as pessoas. Enfim, isso eu for abrir aqui, a gente vai falar de muita coisa. Então, hoje a minha principal pauta, ela é a família. Então, eu, deputado estadual, eu quero deixar claro aqui, eleito por Londrina, norte do Paraná, não adianta que eu não vou abraçar todo o estado, Cláudio. Eu vou sim legislar para todo o estado. Sim. Mas a minha pauta será Londrina e norte. Aqui norte, raio de 100 quilômetros aqui, nós vamos cuidar. Então, como deputado, eu vou blindar a família. Blindando a família, para deixar muito bem claro, todo e qualquer tipo de ideologia que venha contra a família, Cláudio, eu vou me posicionar com relação a isso. Contra a família. A destruição, enfim, coisas que venham para poder... Mas geralmente essas pautas que você está me falando aqui, elas são decididas no Congresso Nacional e não numa Assembleia Legislativa. Eu vou além. Em 2014, queriam inserir no PNE, Plano Nacional da Educação, não passou em Brasília. Então, qual foi a estratégia deles? Querer colocar ideologia de gênero nas escolas. Veja bem. Você sabe que essa conversa de ideologia de gênero é uma bobagem do caramba. Mas uma bobagem. Não, vamos lá, tudo começa com bobagem. Vamos lá. Primeiro o pessoal vai com o dedo, depois são 2, 3, daqui a pouco a mão, daqui a pouco o braço. Eu sei que vocês gostam muito dessa coisa de ideologia de gênero, mas é uma bobagem sem tamanho. Sabe por que não é, Cláudio? Não é. Vou te falar. Olha, você é pai. Sim. Eu penso o seguinte. Avô, inclusive. Olha só, gente. Na ideologia de gênero, você sabe que dentro das escolas, eles querem que crianças, a partir de 4 anos de idade, já comecem a aprender acerca de sexualidade. Educação sexual é essencial nas escolas. Penso que não. Vamos dividir sobre isso. Porque se você não aprende na escola, por exemplo, sobre que é educação sexual, não é transar, que é uma coisa totalmente diferente. A educação sexual, ela ajuda, inclusive, para que as crianças e os adolescentes, e na verdade a educação sexual ela não começa nessa primeira infância, ela começa bem depois na escola, ela ajuda você a identificar, as crianças identificarem se elas estão sofrendo algum tipo de abuso ou não. É um crime não deixar ter educação sexual nas escolas, porque você coloca essas crianças de uma forma vulnerável na mão de um monte de gente maluca. E você sabe muito bem que a maioria desses abusos acontece no âmbito da família. Em muitas famílias cristãs, apostólicas, romanas, temente a Deus e que faz bobagem em casa. O que ele está falando é uma pura realidade com relação a pessoa ser cristã. 2 vezes ele concordou comigo. Não, mas não. Daqui mais uma eu peço música. Não. Sabe por quê? Mas a gente tem que ser justo e tem que ser coerente. A questão da violência sexual, ela não acontece só por pessoas, vamos dizer assim, como a gente fala, incrédulas ou pessoas que não têm nenhum tipo de religião. Sim. Ela acontece sim. Quantos padres, pastores que são pedófilos? Exatamente. Isso acontece, a gente vê isso muito acontecer. Mas a nossa cabeça é que a criança, ela tem que, na escola, aprender o ler, o escrever, né? Mas se os pais, de uma forma geral, e isso acontece muito, não têm a menor condição de ensinar, dar uma educação sexual para as crianças? Mas aí, Cláudio, existem etapas. Vou dar um exemplo para você. Dentro desses projetos, querem diminuir, por exemplo, a idade da criança para 12 anos para que ela possa manter relação sexual, por exemplo. Isso já são pautas que existem no Congresso Nacional. Quando a gente está falando de ideologia de gênero, você sabe disso. Vou rasgar aqui. O pessoal da esquerda, o esquerdista, ele vem com essas pautas que aparentemente são nocivas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu conheço e tenho amigos que são homossexuais, mas são pessoas extremamente sérias, são pessoas que adotaram crianças, são pessoas que vivem a sua vida como qualquer outro ser humano. Sim. Mas tem uma parte da esquerda que eles querem causar, eles querem tumultuar. E esse pessoal que é homossexual, que é lésbica, que assumiu a sua sexualidade, vamos dizer assim, contrária a que você tem, que é, né? Nós somos héteros, né?
Eu fiquei sabendo que eu sou hétero cis, recentemente. Ah, Eu não sabia qual cis? era cis. Olha, eu quero saber depois cis. Eu te explico depois me é. explica. Então assim, eles são normais, então eles vivem, ele tem ali a sua família e tudo mais. E eles ficam aborrecidos com esse pessoal da esquerda que vem querer causar. E a gente sabe que tem uma boa parte que quer fazer isso. Mas se depender da direita, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque, como eu te disse, você falou... O casamento homoafetivo, a direita sempre foi contra, sempre teve problema. Mas vamos lá, casamento homoafetivo. Por exemplo, eu sou pastor, eu correto? Sou casado, não adianta me Não, assim, é. Não. Mas vamos lá, eu sou pastor. Então, como que nós prezamos isso? Olha, dentro das nossas igrejas, temos lá homossexuais que frequentam, participam do culto normal. Mas você não vê eles lá se agarrando, se abraçando. São pessoas normais. O que nós somos contra é a questão da imposição. Por exemplo, daqui a pouco eles vão tomando tanto espaço. Mas que ninguém vai impor a uma outra pessoa que ela deve ou não ter esse tipo de conduta sexual. Nós já passamos por situação, por exemplo, de pessoas quererem se casar e querer casar. Ninguém vai me convencer a ser gay. Nem eu. Você entendeu? Mas não é uma coisa de convencimento, eu digo, de imposição. Ou a pessoa quer ou não quer, mas é uma escolha. Vou te dar um exemplo. Com relação à igreja. A gente está falando de igreja, de religião. Hoje, tem igrejas aqui em Londrina que eu conheço que ela faz o casamento de pessoas de mesmo sexo. Nós não fazemos. Então, assim, a gente sabe que já aconteceu em algumas cidades do Paraná, isso é fato, do pastor se recusar a fazer o casamento e o pessoal querer entrar com uma ação contra o pastor, contra a igreja, deles não quererem realizar aquela união. Então, assim, é o que eu falo. Respeito, mas não me imponha isso. Sim. Então eu converso, eu tomo café. Nisso. Tá? Aí, concordou comigo 2-1, hein? 2-1. Então eu acho que é o seguinte. Então eu tenho a minha visão, eu tenho o meu entendimento, eu tenho a minha formação e eu respeito, cara. Só pra você ter noção, eu tenho eleitores que são homossexuais. E eu sento, tem um rapaz que está aqui gravando, ele não é homossexual, tá? Dizem. Bom, só que, por exemplo, ele sabe que eu tenho amigos que, olha, a gente senta, toma café, a gente conversa, a gente fala inclusive a respeito dessas pautas, tá? A respeito dessas pautas, né? E ele fala, Emanuel, eu sou totalmente, embora eu vou dar um exemplo para você, a própria Jéssica, vereadora na Câmara de Londrina. Tem umas pautas que querem introduzir ali na Câmara de Vereadores ali, com relação à esquerda e ao próprio pessoal do movimento LGBT e tudo mais, que a própria vereadora que é homossexual, casada com uma outra, né, com a Mayhara, e pô, elas são pessoas fantásticas, uma vereadora bacana, beça, a gente se dá super bem, e você vê que ela bate de frente mesmo sendo homossexual. Então é isso que eu quero dizer, olha, eu te respeito, eu te considero. Você vai entrar no mesmo restaurante, a gente vai comer a mesma carne, a gente vai compartilhar do mesmo ambiente. O que eu sou contra, Cláudio, é a questão da imposição. Você vai fazer meu casamento? Não vou fazer. Mas o outro vai fazer, então o outro vai fazer, não tem problema nenhum. Eu acho que essa é a minha visão. E respondendo aquela pergunta inicial a respeito dessas pautas, então a minha primeira pauta é essa. Então eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, mas vamos supor que entre a vida da mãe e da criança. Um exemplo, o marido ou a família queiram optar que a mãe vive e a criança perca a vida. Quem sou eu para interferir nisso, embora eu sou contra a questão do aborto? Você entende a minha cabeça? A maneira. Eu quero deixar isso muito claro para as pessoas que estão entendendo. Sim, mas uma coisa que você ainda não me respondeu. Além dessas pautas de costumes, né, que obviamente você sendo pastor, e é uma coisa que vocês prezam muito, quais outras pautas? Agora sim, que a gente travou nessa, né? Não. A gente travou meio que nessa da questão da família. Não. Quais outras pautas digamos o seguinte, Tenho. de interesse de outras pessoas que não ligadas a essas pautas de costumes, você está levando para a sua campanha? Vamos lá, para a minha campanha. Pessoal, eu gosto muito de business, de negócios. E ao longo da minha vida, a gente sempre trabalhou também potencializando isso, inclusive nos mandatos de vereador.
né? Então eu sou um vereador ativo na cidade de Londrina. Eu até brinquei esses dias com um cara que veio me questionar. Ele veio falar assim, ó, você é pesado pro município. O cara falou isso pra mim. Falou, você ganha X valor. Aí ele fez os cálculos dele lá, ô Cláudio, e falou assim, ó, no mês, no mandato, você pesa pro município lá, sei lá, deu 500 e poucos mil. Eu falei assim, cara, pesado? Eu pesado não. Tô falando aqui de finança, tô falando aqui de pauta. Falei, cara, eu já trouxe pro município, através do meu trabalho, de ir atrás, de correr, 4 milhões e 300 mil reais para Londrina, Cláudio, nesses 2 anos de mandato agora. Pro norte do estado eu já trouxe 23 milhões de reais. E por que eu estou falando isso? Porque a gente é proativo. E dentro dessas pautas que eu vou levar para Curitiba, além de ser essa pessoa pró-família que vai defender a família, eu vou buscar o desenvolvimento econômico. De que forma, por exemplo, como vereador agora, eu estou trazendo uma indústria de uma cidade próxima aqui, tá, que trabalha só com silos, estou trazendo para Londrina essa indústria. Ela vai injetar aqui em Londrina, por exemplo, 15 milhões para se instalar, e ela tem uma arrecadação anual de aproximadamente 40 milhões, e está numa crescente. E eu estou trazendo isso para Londrina. Fora os projetos que na Câmara de Vereadores nós aprovamos de incentivo a empresas e a empresários, né, para manter as empresas que aqui na cidade já estão e fazer com que outras empresas de fora venham e se instalem em Londrina. Porque qual que é a minha cabeça quando eu falo de família e falo de desenvolvimento econômico? O povo de Londrina, Cláudio, eles precisam ter aqui emprego. Eles têm que criar a família deles aqui e ter emprego, renda, estrutura para poder ter o seu carro, ter a sua casa, manter a sua família, né? Sim. Ter na sua mesa prosperidade, abundância, ter condições de ter aí uma saúde de qualidade, pagando um bom plano de saúde. E aí, essa será uma das minhas pautas, a questão do desenvolvimento econômico. E como que eu vou fazer isso? Junto ao governo do estado, junto ao prefeito da cidade, buscar mecanismos. Eu vou dar um exemplo para você, esse parque nosso aqui industrial, que nós aprovamos. Não, vamos fazer uma oração, que esse parque industrial aqui de Londrina já tem pelo menos 15 anos que está encalacrado e a coisa não anda. Não anda. Tá difícil, mas é pauta nossa, tá? Nós queremos, junto ao governo do estado, continuar fortalecendo a questão do parque industrial nosso aqui. A gente tem parques aqui na região, você sabe. Sim, a gente tem Rolândia aqui, Cambé. E eu visitei esses parques, eles estão bem estruturados. E eu tenho certeza que quando Londrina, de fato, tirar do papel esse parque nosso aqui e ele acontecer, ele se materializar... Você acha que nesse milênio acontece? Eu acredito, sinceramente, que até agora, final do próximo ano aí, eu estou dando um espaço, a gente resolve definitivamente a questão do parque industrial em Londrina. Inclusive, você sabe que já existe várias empresas já, né, e de grande portes, que vão gerar inúmeros empregos aqui para a cidade. E agora, nessa pauta de desenvolvimento econômico, nós vamos lutar para isso. Então, assim, tem várias pautas. Como eu te disse, é a questão do combate a tudo aquilo que vem contra a família, é a questão do desenvolvimento econômico. Nós vamos também, acredito que eu vou poder participar disso, tá? Você sabe que nós ficamos aí sem pedágio durante um ano, e isso aí pode ser que a fatura... Ninguém está imaginando que isso seja por uma questão política. Então, ninguém, né? Não. Olha, eu não concordo. E eu acredito agora que, eleito deputado estadual, ô Cláudio, nós vamos poder unir forças, né, junto com os demais deputados aqui de Londrina e da região, para que a gente possa ver o que é melhor para Londrina com relação a esses pedágios. Por exemplo, eu sou totalmente contra esse pedágio que querem colocar aqui entre Tamarana... Da 445. Da 445, em Londrina. Nós sabemos que agora o governador liberou a questão da duplicação daqui de Irerê a Tamarana, ali é Mauá. Até Mauá. Só que nós sabemos que não adianta só duplicar aqui. Nós temos aqui São Paulo, esse viés nosso aqui, que também precisa ser duplicado. Então, a minha visão é essa, é abraçar pautas que venha fomentar o desenvolvimento regional de Londrina, né? Então, hoje a gente vê, Londrina vive um bom momento. É 100%? É o melhor? Não, ela precisa crescer, precisa avançar. Mas eu acredito que como deputado estadual, a gente pode fortalecer isso. E eu encerro, o Cláudio, eu sou um vereador muito assim... Quem disse que você encerra? Eu digo te entrevistando, cara. Eu digo assim, essa pauta... Tô entendendo.
essa pauta assim de desenvolvimento, eu digo assim, ó, eu sou um cara muito próximo da população. As pessoas que não me conhecem pensam, esse cara aí é um xarope, um cara... Eu sou muito próximo. Eu fico vendo, às vezes, vereadores com 2 telefones, 2 números. O meu é o mesmo número. Desde quando eu cheguei aqui em 2011, que é o mesmo número. E eu quero ser um deputado próximo, cara. Eu vejo que os deputados, infelizmente, às vezes eles se distanciam muito, o Cláudio, das pessoas. A gente passou isso na pandemia, pô. Tem deputados aqui que eles são próximos ao governo e a gente não viu eles, desculpa, assim, brigar, sabe, pela cidade. Hoje eu fiz um vídeo com o prefeito, eu falei assim, prefeito, tu disseste na tua fala que tu queria a oportunidade que o povo votasse em você para que você fosse o melhor prefeito da cidade. E você tem trabalhado, eu tenho visto isso acontecer. E é o que eu falei, ó, me dá uma oportunidade de ser deputado. Eu vou ser o melhor deputado que Londrina já teve. Pô, como assim? Eu tenho essa convicção, pô. Eu sou novo. Graças a Deus tenho saúde. E eu sou um cara pé de boi para trabalhar, Cláudio. Aqui na minha veia, cara, corre um sangue nordestino, bicho. Então eu aprendi desde moleque a trabalhar. Meu pai, Cláudio, desde molequinho, me levava para fazer, sabe o quê? Numa garupa de uma Monark. Sabe aquelas Monark? Opa, Barra Forte. Barra Forte, aí ele sabe, ó. Já vi. Eu montava, rapaz, segurava naquela cela que fala, cela? Cilindro. Não, era garupa. Garupa? Eu segurava e eu ia, sabe pra onde? Ia pra obra com ele, cara. Carregar tijolo, meu. Carregava uns baldes de massa, moleque. Então eu sou um cara de trabalho, eu trabalho muito, trabalho pela cidade, trabalho pelo norte. Eu falei, como vereador trazer 23 milhões para a região, é um valor expressivo. É bem expressivo. É expressivo. Então como deputado, é o que eu falo, eu quero ser um deputado de Londrina, eu quero sentar com o prefeito. Prefeito, o que a gente precisa fazer? Eu tenho rodado aqui as cidades da região, tem gente que ela não quer, eu vou te dar um exemplo, não quer um asfalto, já tem um asfalto, ela quer um parque. Um parquinho para criança brincar, que é uma iluminação de LED. Então eu quero ser um deputado, Cláudio, que vai estar próximo das cidades, conversando com o prefeito, visitando. Falaram assim, você vai para Curitiba, vai morar lá agora? Eu falei, não, a minha casa vai continuar em Londrina. Sim, em Londrina, entende? Então esse é o meu desejo, cara. Isso não é feio falar, né, cara? Eu tô no 3º mandato e esses dias me falaram assim, já comprou tua casa? Aí eu falei, não, ainda não tive condições de comprar. Aí falaram assim, mas você é vereador no 3º mandato, não comprou tua casa ainda? Aí eu olhei assim, mas vem cá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que porque eu sou vereador, eu tenho um mandato, eu tenho que ter casa própria? Eu acho que essa política, né, Cláudio, já é arcaica, já passou. Eu acho que eu sou esse vereador, cara, que trabalha. Como deputado não vai ser diferente, cara. Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Como deputado, eu vou ser um pé de boi para trabalhar por Londrina e por toda a nossa região aqui. Essa é a minha... Manuel, queria te agradecer por você ter participado aqui dessa nossa conversa política. Depois, um outro dia, a gente vai discutir um pouquinho mais de religião. Bíblia adora esse assunto. É legal. Né? Mas boa sorte na campanha, que faça uma boa votação e, se eleito, que faça um bom mandato. Eu agradeço a você, agradeço as pessoas que estão acompanhando esse vídeo agora, né? Esse programa. E Cláudio, você já me conhece, né? Alguns anos. Alguns anos. Alguns anos. E se tornamos amigos e eu fico muito feliz de poder estar aqui, a gente trocar essa ideia. O tempo é curto, mas eu quero que o povo londrinense saiba disso, tá? Eu sou uma pessoa muito comprometida com as coisas que eu faço. Eu aprendi isso dentro da minha casa, não foi nem na igreja, não, foi em casa com o pai e com a mãe. Honrar a palavra, e eu procuro muito honrar a minha palavra. E a minha palavra é essa: eu vou ser eleito, e eleito sendo, eu vou ser o melhor deputado que Londrina já teve. E a gente vai ter oportunidade de conversar aqui novamente. Ótimo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixa aí seu like, acione o sininho, que isso ajuda ao YouTube distribuir ainda melhor o canal, tá? E se ele é eleito, depois nós vamos conversar com ele para ver se fez tudo isso mesmo ou só foi um pouquinho de discurso de campanha, mas a gente vai dar uma cobradinha. Eu sorri de discurso. Valeu então, né? Valeu, Obrigado, valeu. cara. Tamo junto.